Se você sempre pensou em um gráfico de preços como uma sequência de altos e baixos, um famoso zigue-zague, basicamente, você não estava errado. O indicador zigue-zague visa simplificar o gráfico e remover o ruído do preço para revelar a tendência subjacente real. Este instrumento não é autossuficiente, mas entender como usar o indicador zigue-zague em combinação com outras ferramentas pode melhorar sua abordagem. Indicador zigue-zague, como funciona? O indicador zigue-zague é uma ferramenta bastante básica usada por analistas para entender quando um título está revertendo sua tendência. Ao identificar as zonas de suporte e resistência, ele identifica grandes oscilações de preço enquanto filtra as flutuações de curto prazo e elimina o ruído das condições diárias do mercado. Para entender como usar o indicador zigue-zague na negociação, é necessário decidir sobre as configurações da porcentagem do movimento do preço. A configuração padrão é 5%. No entanto, dependendo da abordagem, os traders podem definir uma porcentagem menor, como 4%, ou valores maiores, como 9 ou 10%. Um valor de 10% significaria que apenas as flutuações de preço de mais de 10% seriam consideradas. Alterações menores de preço são eliminadas, permitindo que os traders tenham uma perspectiva mais abrangente. O indicador coloca os pontos onde, de acordo com o cálculo, ocorre a reversão no gráfico. Esses pontos são conectados por linhas que adquirem a forma de um zigue-zague. Como usar o indicador zigue-zague na negociação? As indicações do zigue-zague só aparecem quando o movimento do preço entre uma oscilação alta e uma oscilação baixa é maior do que a porcentagem especificada. Como o indicador analisa dados históricos, ele não é uma ferramenta preditiva por si só. No entanto, ele pode ajudar o trader a detectar uma mudança significativa no preço, filtrando movimentos menores. No exemplo acima, o zigue-zague é aplicado a um par de Forex USD-JPY com uma configuração de 5%. Conforme mostrado, ele pode ser combinado com osciladores, por exemplo, IFR, para formar uma ferramenta para uma estratégia de reversão de tendência. Os altos e baixos do indicador zigue-zague também podem ser úteis para detectar padrões de gráfico como cabeça e ombros e construir os níveis de retração de Fibonacci. Configurações do indicador zigue-zague. Ao negociar com o indicador zigue-zague, é importante decidir sobre a porcentagem de movimentação de preços que você utilizará. Encontre o indicador na seção Tendência do menu de indicadores. As configurações padrão do indicador sugerem um movimento de 1%, porém, este valor pode ser alterado de acordo com sua estratégia pessoal. A espessura e a cor das linhas também são ajustáveis. O indicador zigue-zague pode ser uma ferramenta conveniente e simples para remover o ruído do mercado e visualizar o progresso real de um instrumento financeiro do ponto A ao ponto B. No entanto, você deve sempre ter em mente que não há garantia de sinais 100% precisos ao negociar com o indicador zigue-zague.